Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Mais um culto online aqui na nossa igreja Nova Jerusalém. Nesta quinta-feira, vamos lembrando a todos que os nossos cultos são terças, quintas e domingos, sempre às 7 horas da noite. Vamos dando aqui alguns minutinhos para vocês se conectarem, para passarem o link a outras pessoas, aos amigos, aos familiares que estão interessados, precisando ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos começar daqui uns 5 minutinhos, enquanto as pessoas se conectam. Eu queria lembrar os irmãos dos dízimos e das ofertas da nossa igreja. Nesse tempo de pandemia as pessoas não têm frequentado a igreja, mas as despesas com luz, com aluguel, com água e mesmo algumas viagens permanecem. Então eu queria lembrar os irmãos que continuem fazendo aquilo que faziam, e se não faziam, comecem a fazê-lo, pois a igreja tem os seus compromissos e nós queremos manter as portas da igreja abertas a partir do momento que isso se tornar seguro para todos nós. Então nós temos os compromissos de São Paulo, os compromissos aqui de Piracicaba. Então eu gostaria de reforçar a todos para fazer os dízimos, as ofertas. Nós estamos postando os dados bancários no grupo da igreja, então vocês vão receber isso daí, vai sair no grupo da igreja, você que escuta as mensagens que são postadas todos os dias, também está sendo postados os dados da igreja para que todos nós possamos participar, colaborar com o andamento da obra de Deus, da igreja, tá? E queria lembrar também que no próximo culto, no domingo, será a Santa Ceia do Senhor. É dia de Santa Ceia. Nós faremos a Santa Ceia online, igual foi feita a última. Então você prepara na sua casa um copo com suco de uva, né? Um pedaço de pão. Se você não tiver, pode ser outra coisa, mas prepara aí o sangue e o corpo de Cristo, que é o que você vai ter na sua casa, e nós vamos consagrar para participar da Ceia do Senhor, no próximo domingo às 7 horas da noite. Então, gostaria da presença de todos, mesmo online, sem poder vê-los pessoalmente, mas em comunhão, que é um só pensamento, um só corpo, que é o corpo de Cristo. Mais uns minutinhos e nós já vamos começar. Se você quiser ir se preparando, nós vamos estar lendo uma palavra que se encontra no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 2 e o versículo 4 que nós vamos estar lendo aí. Vamos lá, já temos aí uns 7, 8 minutinhos. Vamos dar início ao nosso culto, tá? Então nós vamos ler aqui Abacuque capítulo 2, o versículo 4, e só a segunda parte do versículo 4, o finalzinho dele. Diz assim: mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém. Senhor Deus, graças te dou por esta palavra, Senhor, porque ela é tua, e ela nos ensina, ela nos fortalece, ela nos direciona, Senhor. Que a tua palavra, Pai, ache morada em cada um que nos ouve nesse momento, Senhor, e que ela faça segundo a tua vontade, Pai. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, e que nesta noite, Pai, eu seja um canal a abençoar, a ensinar, a ministrar ao teu povo, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, alguns cultos atrás, num domingo, o pastor Luiz pregou em Abacuque, capítulo 1. E a minha Bíblia estava marcada essa passagem e ela me chamou a atenção. E faz mais de uma semana que essa passagem tem mexido comigo, né? Tenho meditado sobre ela, tenho pensado sobre ela, e eu me propus a falar sobre essa passagem aqui no meu coração, o que ela quer dizer para nós.
O que eu vejo muitas vezes acontecer é que a gente confunde um pouco. Porque aqui ele diz, mas o justo pela sua fé viverá. O que eu quero dizer com que a gente confunde? Porque existem outros locais da Bíblia que diz que o justo vive de fé. E a gente confunde, a gente fala, porque a gente tem fé, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo, a gente vai passar por tudo, porque a gente tem fé, viver de fé. Mas a palavra de Deus é mais ampla do que isso. E essa passagem, ela explica bem o que isso significa para nós. Então ele fala assim, olha, o justo pela fé viverá. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós fazemos, ela tem que ser direcionada e guiada pela fé. Então ele está falando, olha, viva conforme a fé que você professa. Se relacione com as pessoas conforme a fé que você professa. Faça os seus negócios conforme a fé que você professa. Cuide da sua família conforme a fé que você professa. Então, aí nós começamos a ver que é mais amplo isso. E isso nos leva a uma reflexão. Qual é a fé que nós professamos? Não só aquela fé, eu sou cristão, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas a fé que a gente professa nas nossas atitudes do dia a dia. A fé que é reflexo daquilo que nós cremos, que nós professamos, que nós dizemos, que nós falamos, pregamos para outras pessoas. Qual é essa fé e que impacto isso tem no nosso dia a dia? Eu me lembro de quando eu era pequeno, e eu ainda não era evangélico, eu não era crente, mas eu me lembro de quando as pessoas comentavam a respeito de uma das outras, falavam assim, aquela pessoa, ela é crente. E muito mais do que algo que às vezes parecia pejorativo, significava assim, nossa, você pode acreditar nela. Você pode confiar nela, porque ela é crente. Havia um certo respeito com essa, vamos dizer, esse rótulo, né? Na verdade, essa fé que era professada. Você podia acreditar. Por quê? Porque ela era crente. Aquilo era muito mais do que simplesmente frequentar a igreja. Era ter uma diferença na maneira de agir. Ela ter uma diferença onde ela estava. Eu vejo que hoje isso aí fica uma bagunça, já não tem esse reflexo todo. A pessoa ser crente não faz dela algo diferente, mas deveria. Deveria fazer. Uma pessoa que professa a fé em Cristo deveria fazer a diferença. Porque nós somos esse povo chamado para fazer a diferença. Então as pessoas deveriam olhar para nós e falar, ele vive, ela vive, conforme a fé que professa. Eles deveriam olhar para a nossa família, a nossa casa, o nosso relacionamento e falar, nossa, eles se relacionam conforme a fé que eles professam. E o que significa tudo isso? Por que isso tudo? Como é isso? O que falta para nós? O que acontece muitas vezes? Porque a gente olha aqui, o justo. Puxa vida, você fala para você já escutou fala assim, olha, eu não roubo, eu não mato, eu não tenho vício, eu sou justo. A fé e a justiça de Deus é muito mais do que isso. A vontade de Deus para as nossas vidas é muito mais que isso. É uma demonstração da postura, do amor, do respeito, da compaixão, da integridade que Deus ensina e professa. E quer que cada um de nós, seus representantes, seus servos, seus ministros, seus filhos, demonstre no seu dia a dia. Demonstre a respeito das pessoas, demonstre no seu convívio.
Então essa justiça é muito maior do que simplesmente pagar as contas em dia, é muito maior do que simplesmente devolver um troco, que às vezes veio errado. E tem gente que fala, nossa, recebi o troco errado, olha que bênção. Não é bênção isso. Isso é teste para ver se a sua integridade é tamanha que você volta lá e devolve, porque aquela pessoa vai ter que pagar aquilo que deu errado para você. Então isso não é bênção, isso é teste, porque o justo é testado. Está no livro de Provérbios, o justo é provado. Então muitas vezes você precisa olhar aquilo que você passa, aquilo que acontece na sua vida e como você se relaciona a partir disso. Então eu queria falar um pouco mais a respeito desse versículo aqui. O que ele fala? Vamos meditar, porque a gente tem que aprender a meditar na Bíblia. Ele começa assim, o justo pela fé viverá. Então essa palavra, ela é direcionada para um tipo de pessoa. Que pessoa é essa? O justo. Ela não está falando do ímpio, ela não está falando do ladrão, ela não está falando do que a Bíblia chama de pecador, ela não está falando de ninguém disso daí. Ela está falando de pessoas que se associam a Deus. Porque a gente fala que Deus é justo, Deus fará justiça. Então ele está falando essa palavra para um tipo de pessoa que a Bíblia identifica como justo. O livro de Provérbios fala muito do justo. Eu dei uma pesquisada um pouco antes, tem 72 citações sobre o justo no livro de Provérbios. O livro de Salmos tem 53 citações sobre o justo. E a Bíblia apresenta muitas outras aqui dentro. Só estou citando 2 livros da Bíblia falando sobre o justo. Então essa palavra, ela é direcionada para um certo tipo de pessoa, que a Bíblia fala como o justo. Então nós estamos falando do justo nos padrões de Deus, do justo de Deus, daquele justo que eu e você procuramos ser, né? Da pessoa certa, da pessoa que anda nos caminhos de Deus, das pessoas que procura corrigir seus erros, que procura aprender a vontade de Deus, que procura fazer aquilo que é ensinado na igreja, que está escrito na palavra de Deus, aquilo que Deus vai direcionando, porque às vezes, gente, às vezes a nossa criação, às vezes o local que a gente trabalha, às vezes a forma que a gente conviveu, tem algumas coisas que a gente acha que está certo, e quando a gente compara com o que Deus fala, a gente descobre que não está. Isso aconteceu comigo, muitas vezes acontece, a gente pensa de uma maneira, aí vem a palavra de Deus e fala, não é assim. E o livro de Provérbios fala, corrige o justo, que ele vai melhorar. Então assim, o justo não é uma pessoa que não erra, que é perfeita, certinho. Senão Provérbios não diria corrija o justo. Mas o justo ele tem que ter uma humildade para escutar a palavra de Deus e falar, nossa, esse meu jeito de agir, que eu achava que estava certo, que onde eu estava todo mundo fazia, que eu aprendi assim, ou achei que era assim, segundo Deus, não está certo. Eu vou mudar. Isso é o arrependimento. Isso é trocar de rumo. Isso é fazer algo diferente do que você fazia. Por quê? Porque você descobriu que aquilo não estava em conformidade com a vontade de Deus. E Deus ele vai fazendo isso, ele vai aparando as arestas da nossa vida, porque nós vamos crescendo, aprendendo, sendo melhor do que éramos algum tempo atrás. Isso é crescimento. Então ser justo implica também em crescer, em aprender, em escutar, em ter humildade para receber essa correção ou este ensinamento. Então por isso que a Bíblia fala que Deus procura aquele que tem sede de justiça. O que é ter sede de justiça? É ter sede de saber e de agir conforme os padrões de Deus, conforme os ensinamentos de Deus. Então nós precisamos ter essa sede de justiça, que nada mais é do que Deus, eu tenho vontade, eu quero fazer conforme a tua vontade, conforme aquilo que o Senhor diz que é correto. Então me ajuda a corrigir aquilo que eu não consigo.
Me ajuda, Senhor, a ter forças para mudar, para perdoar, para consertar e para crescer. Isso é sede e fome de justiça. Isso são as pessoas que querem realmente ter uma comunhão e um crescimento com Deus. E eu vou pegar aqui um exemplo da Bíblia, no livro de Jó. Eu convido você a abrir o livro de Jó. Jó, no capítulo 2. Eu vou pegar um exemplo aqui, para nós entendermos um pouco algumas coisas que caracterizam um justo, segundo os olhos de Deus. Jó capítulo 2 diz assim: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Essa é a segunda vez no livro de Jó que Satanás aparece. No capítulo 1, Deus fala a mesma coisa. No capítulo 2, novamente a mesma situação. Satanás se apresenta, Deus pergunta se viu Jó, e Satanás responde, mas eu queria destacar o que Deus fala de Jó. Ele fala: olha, homem sincero, ou seja, uma pessoa que não mente, uma pessoa que se expõe de forma clara, ela não fica escondendo o jogo, igual a gente diz assim, escondendo as coisas, querendo fazer por baixo do pano. Então é uma pessoa sincera e reta. Sinceridade e retidão estão ligadas à honestidade, tá? Estão ligadas a fazer as coisas direito. Mas sincero também é falar o que seu coração sente, ter uma conversa sincera quando você vai falar com alguém, é você tratar as pessoas de forma honesta, não ficar disfarçando, né? Então, você ser sincero com seus filhos, com seu cônjuge, marido, esposa, com seus familiares, você ser sincero e reto nas suas relações comerciais, quando você trata alguém, né? Então ele fala: você viu Jó? Ele é sincero e reto. Então essa é uma característica que nós devemos ter, porque é uma característica que Deus olha, que Ele está vendo. Então isso é para nós pensarmos: estou sendo assim? Estou agindo assim? Eu faço isso nos meus relacionamentos, nas minhas transações comerciais? Ou eu fico trapaceando? Ou eu fico mentindo, que é o oposto dessa sinceridade? O oposto da sinceridade é desonestidade. Temente a Deus. Olha que coisa importante. Deus olha se você é temente a Ele. Temente a Deus é aquela pessoa que tem o temor, o respeito, a vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. É ter medo de fazer algo fora dos princípios e dos padrões divinos. Então ele fala: olha, ele é temente a Deus. Jó é temente a Deus. Ele falava isso. E se nós lermos um pouco o livro de Jó, a gente vai ver que ele fazia sacrifícios pedindo perdão se algum filho errou, porque era a época da lei, né? Então ele ia lá, sacrificava, pedia perdão por ele e pelos filhos dele, porque porventura poderiam eles ter pecado. Isso é temor de Deus. Isso era uma atitude de quem tinha temor de Deus, né? O que mais que Jó fazia? Ele diz aqui que ele cobria quem estava nu, que ele dava comida para quem tinha fome, que ele participava, né? Que ele auxiliava. Então isso é um coração doador, né? Era alguém que falava assim: olha, se seu próximo, a palavra de Deus diz, se seu próximo está nu, então dê roupa para ele. Se ele tem fome, dê comida para ele. Não adianta você falar assim: vou orar para um cara que está com fome, uma pessoa que está com fome. Não resolveu o problema dela.
Deus pode intervir na vida dela? Pode, mas naquele momento o que ela precisa é de uma atitude, ela precisa de um alimento, ela precisa de uma roupa, né? E Paulo fala isso, a palavra de Deus fala isso, que o jejum que ele gosta, né, é mais do que só, é a obediência e é cuidar dos pobres, das viúvas, né? É dar fome àquele que, é dar comida àquele que tem fome. Então nós começamos a olhar que o justo de Deus não é só o bonitinho que vai na igreja, que não mente e fica de braço cruzado. O justo de Deus, ele ainda tem o temor, ele ainda tem as atitudes, ele ainda tem o desprendimento de poder auxiliar alguém. A palavra de Deus diz, através de Paulo, ele fala assim, olha, quem tem condições de fazer o bem e não faz, peca. Eu falei, puxa vida, então eu tenho condições de fazer o bem, não estou fazendo absolutamente nada, então, aos olhos da palavra de Deus, eu estou pecando, eu estou me tornando um pecador. Por quê? Porque eu posso fazer alguma coisa e não estou fazendo nada. Então, assim, o justo de Deus é um pouco mais do que a gente pensa, é um pouco mais do que a gente imagina. Então, nós olhamos aqui para Jó como exemplo. Aqui no capítulo 2, Deus destaca uma qualidade de Jó, que ele não destacou no capítulo 1. Quando ele diz o capítulo 1 aqui, sobre Jó, no versículo 8, ele diz assim, homem sincero e reto, isso ele disse no 2. Temente a Deus, isso ele disse no 2. Desviando-se do mal, isso ele disse no 2 também, ele reforçou. Mas aqui no capítulo 2 ele diz algo que não tinha sido dito anteriormente. Escondeu aqui. Retém a sua sinceridade. Tá? Antes de falar desse retém a sua sinceridade, que não apareceu no capítulo 1, mas apareceu no capítulo 2, existe algo que disse Deus também, que ele se desvia do mal. Desviar-se do mal. Quando Jesus ensina a oração aos apóstolos, ele diz assim, mas afasta-nos do mal, livra-nos do mal. Né? Jesus fala para a gente tomar cuidado, e na nossa oração pedir para ser livre, afastado do mal. E aqui Deus fala que Jó procurava, por livre, espontânea vontade, por propósito pessoal, se afastar do mal, se desviar do mal. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa prestar atenção nisso, porque o mal ele sempre está próximo, a gente vive no mundo, as oportunidades estão aí, sempre tem alguém que não faz do jeito que a gente professa a nossa fé, sempre tem alguém que vai te oferecer algo que não agrada a Deus, sempre vai existir uma oportunidade na internet, no celular, na rua, no restaurante ou num lugar que você for, num encontro, numa festa, sempre vai existir a oferta do mal. E aqui Deus olha para Jó e fala assim, esse homem, essa pessoa se desvia do mal. E eu gostaria que Deus olhasse para mim e para vocês e falasse assim, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, se desvia do mal. Porque isso aqui é se desviar do pecado. Isso aqui é se desviar dos maus caminhos. Isso aqui é desviar da porta larga e entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Porque larga é a porta da perdição, estreito é o caminho da salvação. Isso é desviar-se do mal. E Deus olha, a gente acha que Deus não olha as coisas. Às vezes assim, a gente menospreza Deus, fala, não vai dar nada, é só um pouquinho, como se Deus não estivesse observando. E aquilo que a gente vê é uma conversa de Deus, falando assim, olha,
está vendo lá? Você viu lá? O que significa? Significa que Deus está vendo. E Ele, da mesma forma que está vendo a vida de Jó, a situação de Jó, porque Ele falou, olha, Satanás, você me incitou a deixar você pôr a mão nele. Da mesma forma que Ele olha o comportamento, Ele também olha a situação. Ele sabe o que está acontecendo. Ele vê o que Jó está passando, como Ele sabe o que você está passando. Nessa situação que nós estamos vivendo hoje, ou antes dela, e até depois dela. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, as preocupações que se passam na sua cabeça. Deus conhece tudo isso. Ele está olhando para isso. E aqui vem o que Deus falou nesse momento, que não tinha falado no capítulo anterior. Ele diz assim, ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele. O que significa isso? Deus olha para Jó e olha para Satanás e fala, você está vendo ele lá? No meio de tudo de errado que está acontecendo na vida dele, no meio de tudo de ruim que está acontecendo na vida dele, no meio daquela situação horrível que ele está vivendo, ele ainda mantém a sua sinceridade. Ele ainda mantém o seu compromisso comigo. Ele ainda mantém a sua fé em Deus. Então Deus olha em um momento para a vida de Jó antes da vida dele estar ruim. E depois ele olha de novo, continua olhando para a vida do Jó, no momento que a vida dele não estava boa. Ele fala, ele está mantendo a sua sinceridade. Ele está sendo honesto. E a gente pode ver Jó mantendo a sua honestidade, a sua sinceridade perante Deus, inclusive no falar. Ele fala, olha, eu queria falar com Deus e expor para Ele. Eu queria mostrar para Deus que eu fui reto, que eu não fiz nada de errado. E ele mantém a sua sinceridade perante os amigos. Quando os amigos o acusam, ele fala, eu fui reto. Não é assim. Não é do jeito que vocês estão falando, não é como vocês estão pensando. Eu não fiz o que vocês estão falando. Ele manteve a sua sinceridade. Quando a sua esposa, num momento assim de sofrimento, fala para ele, amaldiçoa seu Deus e morre, ele fala assim, mulher, você está louca. Você está louca. A gente quis o bem, mas não quer o mal. E Salomão já disse que haverá mal na vida da gente. Jesus disse que nós teremos tribulação. Então a gente só quer o bem, mas a Bíblia fala que existirá o mal. E nesse momento do mal, é o momento que Deus olha e fala assim, olha, ele retém, ele permanece, ele continua na sua sinceridade. Ele continua na sua fé. Ele continua acreditando em mim, falando de mim, falando que eu ainda adorarei Deus. Esse é o momento onde a nossa fé é provada. Esse é o momento onde Satanás é derrotado. Porque apesar de tudo que ele tentou, de tudo que ele fez, ainda reteve a fé. E eu queria falar para você que está ouvindo hoje. Eu não sei se você está passando por um momento de dificuldade, um momento de insegurança com essa pandemia, ou na sua casa, eu não sei. Mas eu sei que Deus está olhando para você. Deus está olhando para cada um de nós. E Ele olha para nós e fala assim, retenha a sua fé. Mantém, porque isso é o justo viver de fé. Viver pela fé. Isso é o momento em que a sua fé é provada e que você vai conseguir crescer e ser justificado, porque o justo é justificado. Abraão foi justificado pela fé. Ele já era justo. Ele fez tudo o que Deus pediu. Ele saiu da parentela, ele entregou seu filho. Ele fez tudo o que Deus pediu. Ele foi justificado pela fé. Pelas nossas atitudes, nós somos justificados. Nós ganhamos o direito. Ele fala assim, Abraão ganhou o direito pela fé dele.
Por quê? Porque ele viveu, ele procedeu, ele obedeceu, ele fez, ele acreditou. E aí ele foi justificado pela fé. Nós somos pessoas que queremos ser justos de Deus. E Deus nos justifica. Deus nos dá o carimbo de aprovado. É isso que nós buscamos, essa aprovação. Que aqui Jó estava sendo aprovado por Deus. Porque em nenhum momento Deus mudou de opinião a respeito de Jó quando falou dele. Em nenhum momento, quando Satanás afrontava, Deus falou assim, ele balançou. Ele começou a agir errado. Ele abandonou a fé e foi procurar outra solução. Porque tem muita gente que nesse momento se desvia dos caminhos de Deus. E aí vai procurar uma solução fora de Deus. Quantas pessoas abandonam a sua fé e vão procurar soluções nos caminhos errados. Das cartomantes, dos trabalhos, em outros lugares. Por quê? Porque eu servi a Deus e deu errado, e a partir daí eu vou procurar outro caminho. Você precisa aprender a manter, a reter a sua sinceridade. O mundo de hoje tem uma palavra bonita para isso, que eles falam que chama resiliência. Você precisa ser uma pessoa resiliente. Resiliente é aquele que resiste, que permanece nos seus propósitos. Mas aqui é muito mais do que isso. É muito mais que uma palavra bonita que significa se manter firme. Isso aqui é acreditar que Deus está no controle e vai tomar providências a seu respeito, ao meu respeito. Que Deus sabe a sua situação e Ele está olhando para você. E que você acredita que isso vai passar. Que essa água, esse mar que bate na rocha, na sua casa, como ela é firmada na rocha, como ela é firmada na palavra de Deus, ele não vai ter poder de te derrubar. Sabe, ser um justo de Deus tem consequências, exigências fantásticas, maravilhosas. Eu estava procurando na Bíblia e eu convido você a dar uma olhada também, principalmente no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem muitas comparações e citações a respeito do justo, e ele compara com o ímpio. Então ele fala, olha, o justo tem bênção, o ímpio tem maldição. O justo não passa fome, mas o ímpio perde tudo. O justo cai e levanta, mas o ímpio cai e é derrotado. Então assim, Provérbios vai demonstrando, comparando o justo de Deus com aquele que não está nos padrões de Deus, com aquele que não acredita em Deus, com aquele que só quer proveito próprio, como aquele que só quer passar a perna, como aquele que conta falsas mentiras. O livro de Provérbios vai fazendo essa comparação muito fácil, tá? Então assim, se você puder tirar um tempo, tire um tempo, pegue Provérbios 10 e 11, que ali tem muita comparação, muita coisa sobre o justo. 10, 11, 12, fala muito do justo. Tem outras passagens esparramadas na Bíblia, mas esses 3 capítulos tem bastante coisa concentrada sobre o justo de Deus, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o justo aqui. O justo, ele tem promessas. Então a gente pode olhar, por exemplo, o Salmo 37, versículo 25, diz assim, vou ler aqui para vocês. Se você for rapidinho, já acha também. Salmos 37, versículo 25 diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a medicar o pão. No versículo 23, o mesmo salmo diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Veja o que Deus fala através do salmista aqui,
de um homem bom, de uma pessoa justa, de uma pessoa reta, de uma pessoa honesta. Isso aqui são promessas de Deus. Então, a promessa de Deus para o justo é que mesmo que ele caia, ele não vai ficar prostrado. Sabe, gente? Deus estende a mão quando a gente cai. Deus nos ajuda a levantar quando parece que a nossa força, aquilo que a gente tem, não está dando conta. Mas essa é uma promessa de Deus para aquele que procura estar associado a Deus. Aqui ele diz que é uma promessa de Deus para uma determinada pessoa. Ele não prometeu isso para o ímpio. Ele não prometeu isso para o ladrão. Ele prometeu isso para o homem bom, para o justo. Para aquele que está fazendo a vontade dele. Para aquele que está buscando a vontade de Deus. Então essas promessas existem, mas elas existem dentro de uns requisitos. Elas existem para um determinado tipo de pessoa. Entendeu? Então assim, olha, eu nunca vi um justo desamparado. Ele não fala que nunca viu um ímpio desamparado, mas um justo. Então assim, nós precisamos olhar para isso aqui. Se eu continuar lendo aqui o versículo 26 do Salmo 37, ele diz aqui, olha, compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta do mal e faz o bem, e terás morada. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Então veja aqui, ele está falando de justo. Os justos herdarão a terra, habitarão nela. A boca do justo fala da sabedoria e a língua fala do que é reto. A lei de Deus está no seu coração, seus passos não resvalarão. O que ele está falando aqui? Características do justo. Justo é uma pessoa que se compadece. Ele fala empresta. Se você tem condições de fazer isso. Mas compadecer é olhar para a situação e falar, nossa, aquela pessoa precisa de ajuda. Emprestar não é só dinheiro. Emprestar também é dar um pouco do seu tempo, é dar um pouco da sua atenção. Eu falo, nossa, aquilo que ele precisa, eu tenho jeito de ajudar. Às vezes o seu jeito de ajudar é apresentar para alguém, é fazer uma visita, é ajudar a descobrir algo que precisa, que você conhece, ele não conhece. Mas isso vem de um coração que se compadece, de alguém que fala assim, olha, eu quero ajudar. Então, quando Deus aqui, através do salmista, fala do justo, ele começa a mostrar algumas bênçãos e algumas características desse justo, né? Então eu separei aqui algumas características, algumas promessas que o justo tem, principalmente do livro de Provérbios. Tá? Então o livro de Provérbios 2, capítulo 20, versículo 20 diz assim, que Deus guardará a vereda, o caminho dos justos. No capítulo 10, versículo 3 diz, olha, não deixará o justo passar fome. Versículo 6, capítulo 10, as bênçãos caem sobre a cabeça do justo. A memória do justo é abençoado. O trabalho do justo conduz para a vida. Promessas para o justo. Eu quero dizer para você que vale a pena. Porque Deus está olhando isso aqui. Ele está olhando para o justo e essas promessas que estão aqui, na palavra do Senhor, elas vêm para a sua vida, para a minha vida. Se nós nos aliarmos a isso. Se nós fizermos força para isso. Então Deus tem promessas, o justo tem promessas. O justo de Deus tem promessas. O justo aos olhos de Deus tem promessas. Sabe, às vezes a gente busca tanta bênção. Tem gente que só quer bênção e não consegue. Mas aqui diz que a bênção cai sobre a cabeça do justo. Então, às vezes, o caminho que as pessoas procuram a bênção não é o correto.
Porque tem gente que busca a bênção assim, fulano de tal, ora e acontece bênção, vai para lá. Não, mas agora a moda é fulano de tal, porque ele ora e acontece bênção, vai para lá. Não, mas fulano de tal, está tendo uma campanha lá, que acontece... Procura a bênção assim. Não procura ser um justo que Deus abençoa. Não procura ter atitudes que Deus abençoa. Não procura fazer o que Deus abençoa. Então aqui em Provérbios a gente escuta Deus falar assim, olha, as bênçãos caem sobre a cabeça do justo. Você não precisa ficar andando de um lado para o outro, buscando profetada, buscando revelação, você não precisa nada disso. Você precisa ser o que Deus quer que você seja. Você precisa buscar o que Deus quer que você busque. Você precisa aprender o que a palavra de Deus fala que você tem que fazer. E se você fizer isso, ele diz, olha, a bênção vem sobre você. Essa bênção vem sobre você. Porque a bênção vem da fé no que Deus está ensinando, no que Deus está mostrando, no que Deus faz com que a nossa vida seja conduzida. Aí vem a nossa fé. Se a gente pegar lá para trás, em Deuteronômio, e falar, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor e fizeres tudo, amares ao Senhor, fizer o que Ele fala, então as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Gente, entenda que o caminho para a bênção é esse. O caminho para a bênção é ser, agir, viver de acordo com a palavra e a vontade do Senhor. É ser uma pessoa de acordo com a vontade do Senhor, aí as bênçãos vêm. Você não precisa ficar indo, batendo cabeça de um lado para o outro, e não ter raiz, e não crescer, e não aprender, e achar que a tua bênção sempre está lá, quando ela pode estar aqui, porque ela vem sobre a sua cabeça. As bênçãos vêm sobre a cabeça do justo. Vale a pena ser justo. O livro de Provérbios também fala de características de uma pessoa justa. Talvez sejam algumas coisas que a gente precisa aprender. Então ele fala, olha, o justo é um guia para o seu próximo. O justo, ele medita no que há de responder. Então eu vejo que o justo é aquela pessoa que não sai batendo boca à toa. Ela pensa antes de falar. Ela não fala besteira. Ela não sai descendo a lenha à toa. Porque esse é o justo da Bíblia. E ele fala que a palavra branda não causa ira. Então aqui, ó, o justo medita no que há de falar. Você já parou para pensar que o que está faltando para você é meditar o que vai falar muitas vezes? Porque às vezes a gente fala o que não deve, porque não parou para respirar fundo e contar até 10, e fala besteira, e o estrago fica muito maior do que se tivesse ficado quieto 5 minutos. Quer aprender a ser justo? A palavra de Deus ensina. Começa a meditar o que vai falar, se for esse o seu problema. O justo anda na eternidade. Provérbios 21, 26. O justo dá e não retém, e multiplica aquilo que ele tem. Tem gente que tem medo, que fica segurando. Sabe, quem só segura não consegue pegar o que Deus tem para te dar. Aquele que dá e não retém, consegue pegar as coisas que Deus tem para dar. O justo, ele libera. O ímpio retém. Provérbios: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Toma conhecimento da causa dos pobres. Odeia a palavra mentirosa. Os pensamentos do justo são retos. O desejo do justo é somente o bem. Os lábios do justo apacentam a muitos. Gente, fazer o circo pegar fogo é a coisa mais fácil que tem. Aquela fofoca, aquilo você viu. Olha, fulano falou, não sei o quê. Sabe, a língua maldosa, maledicente, diz a palavra de Deus que não entra no reino dos céus. Né? Ele fala que aquele que causa contenda entre os irmãos, ele vai ter desgraça na vida dele. E aqui diz que os lábios
dos justos apacentam, acalmam, guiam, direcionam a muitos. Ele está falando sobre a nossa maneira de falar, a nossa maneira de lidar com uma situação que às vezes o sangue sobe, né? E você está querendo falar o que não devia, mas você não consegue. Dom do Espírito. Isso não provém de ti, é dom do Espírito Santo. Controle próprio, dom do Espírito. Ora e pede. Isso é dado. Às vezes você não consegue, mas é dado. Deus fala, quem pede, recebe. Quem bate, recebe. Pede. Pede para Deus isso. Aí é domínio próprio. Você consegue respirar fundo e responder. Você consegue ter uma palavra de sabedoria e apacentar, é guiar as pessoas. Às vezes quem precisa ser guiado na sua casa é seu filho, sua filha, que está indo para um caminho que você não gosta, que você já tentou convencê-lo. Mas o justo, que tem a sabedoria de Deus, ele é capaz de guiar, de apacentar, de cuidar do rebanho, da ovelha, de cuidar da família, de cuidar dos amigos, das pessoas que estão em volta. É aquela pessoa que os outros têm prazer de chegar ao seu lado e falar, olha, eu estou com um problema, me ajuda a pensar, me vê se tem uma solução que eu não enxergo. E você, na sabedoria de Deus, fala, olha, Deus fala isso. Sabe, eu fui num culto, escutei uma palavra e é isso que Deus orienta. Se é uma pessoa que você não pode falar assim tão claramente, você lembra de Deus e você é capaz de orientá-la. E pouco a pouco ela vai falar, você tem algo que eu não tenho e eu quero. E quando ela te perguntar, você vai falar, eu tenho Deus, você quer conhecer? Você quer conhecer meu Deus, que pode dar essa sabedoria, que pode consertar a tua vida, que pode mudar a sua história? O nosso Deus muda a nossa história. O nosso Deus transforma a nossa vida. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, fantástico e do impossível. Nós podemos viver os milagres e os impossíveis se nós estivermos mais próximos de Deus. Então o convite de hoje, a pregação de hoje, é uma postura de fé, é o viver de fé. Paulo fala de fé em fé. No livro de Romanos, Paulo fala isso. Vou até abrir aqui rapidinho, nós já vamos próximo do fim aqui, ó. Primeiro, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. De fé em fé, gente, de fé em fé, aprendendo, crescendo, um passo de cada vez, de fé em fé. Eu tenho fé que Deus quer que eu mude isso, eu tenho fé que Deus quer que eu faça isso, eu tenho fé que eu devo agir dessa maneira, eu tenho fé que eu preciso ter mais paciência, eu tenho fé que eu preciso ser mais honesto, eu tenho fé que eu vou ter que me relacionar melhor, eu tenho fé que eu não posso só ficar sentado, eu tenho fé que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida para que Deus se agrade, para que eu cresça, para que eu esteja mais íntimo e mais próximo à vontade de Deus. É de fé em fé, é um passo cada vez, porque Deus sabe que às vezes, muitas vezes, aí não consegue mudar tudo de uma vez só, mas Paulo já fala de fé em fé, e Provérbios fala que o justo é corrigido. Vamos viver de acordo com a nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora, não desligue ainda. Senhor Deus, nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, nos orienta, Pai. A Tua palavra nos mostra que temos um caminho a seguir. E a Tua palavra abençoa o justo, Senhor. E eu peço nessa noite que o Senhor nos mostre, nos conserta aquilo que falta, para que sejamos melhores, Senhor. Para que sejamos pessoas aprovadas por Ti, para que possamos ser reconhecidos como um justo de Deus. Para que o Senhor olhe para as nossas vidas e possa falar de nós, como falou de Jó, que nós retemos a nossa integridade, a nossa fé, Senhor Deus. Senhor, que essa fé não seja um título,
mas ela venha a ser, Senhor, uma maneira de viver, uma maneira de agir perante a todos, Senhor, uma maneira, Deus, de mostrar que nós cremos em Ti e por isso nós somos um povo que faz a diferença aonde quer que estivemos, Senhor. Senhor, capacita cada um de nós, a cada um que tem ouvido essa palavra, Senhor, a ser essa diferença, Senhor, a ser essa luz, Pai, esse candeeiro no alto, Senhor, que ilumina a casa, o trabalho, a rua, o caminho, que a Tua luz esteja sobre cada um deles, Senhor Deus, abençoando, transformando, mudando, Senhor, edificando, Pai, a Tua igreja, Senhor Deus. Abençoa, Pai, abençoa Teu povo, Senhor Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor sobre Ti levante o rosto e Te dê a paz. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre o seu coração. E eu oro também nesta noite sobre aquelas pessoas que estão doentes. Senhor, visita agora, Pai, o Buzone, Senhor, que vai passar por uma cirurgia cardíaca. Visita, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais no meio dessa pandemia, Senhor. Visita, Senhor, os Teus filhos e filhas, ó Pai, e se houver no meio deles alguma doença, caia por terra agora no nome de Jesus. Visita as casas, Senhor, as famílias, os casamentos, une os laços, Senhor Deus, e faz o Teu milagre em nome de Jesus, Senhor Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente, que dias de paz e vitórias estejam sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu só queria lembrar aos irmãos que domingo é a nossa Santa Ceia. Prepara um copo com suco de uva, se você tiver. Prepara um pedaço de pão para nós fazermos a nossa Santa Ceia do Senhor. Também queria lembrar novamente o seu dízimo e a tua oferta, para que a nossa igreja continue com as portas abertas, quando Deus assim permitir. Enquanto Deus nos quer em casa, vamos cuidar bem dos nossos e vamos fazer o que é preciso. Que Deus nos abençoe. Até domingo, 7 horas, com a graça de Deus. Amém.